Bem-vindo a mais um vídeo do canal Desenvolvimentes. Eu sou Ana Munhoz e esse vídeo é sobre tranquilidade financeira. Eu percebi que para você alcançar tranquilidade financeira, você precisa saber 5 coisas fundamentais sobre dinheiro. E eu fiz essas minhas observações baseadas em vários estudos, em vários livros. Se você quiser saber quais são alguns desses livros, está lá no meu blog, o blog desenvolvimentes.com.br. Vou deixar a descrição aqui embaixo, o link na descrição aqui embaixo, ok? Vamos lá então. Essas 5 coisas, eu acho que elas são fundamentais para o nosso amadurecimento financeiro. E a gente deveria aprender elas na escola, lá pelo ensino médio, que é quando a gente está prestes a entrar no mercado de trabalho, prestes a receber o nosso primeiro salário. Então eu acho que essas informações deveriam vir nessa fase, mas infelizmente ainda não estão lá. Eu fiz uma lista então, com as 5 coisas que eu estudei e que eu percebi que seriam as fundamentais para a gente conseguir organizar a vida financeiramente e ter uma boa vida financeira. As 5 coisas são: dinheiro é ferramenta, pague-se primeiro, a diferença entre poupar e investir, a diferença entre ativos e passivos e o que é rentabilidade real. Vamos falar um pouquinho então nesse vídeo sobre cada uma delas. Bom, dinheiro é ferramenta. Aqui a gente tem uma confusão que a gente faz, que é o seguinte: muitas vezes a gente acha que a gente, tendo dinheiro, a gente vai ter felicidade. E há uma grande diferença entre uma coisa e outra. Normalmente o fluxo de pensamento das pessoas é o seguinte: a gente troca o nosso tempo, o nosso trabalho por dinheiro, e esse dinheiro eu troco por coisas que eu quero ter acesso. Só que nessa correria, nesse mundo consumista que a gente vive, a gente é induzido a acreditar que a felicidade vai vir quando a gente trocar o nosso tempo e o nosso dinheiro por coisas, por produtos, por serviços. Na verdade, não é assim que funciona, mas isso é tema para um próximo vídeo. Só para não alongar muito aqui, eu queria dizer então para vocês que o quê? Que dinheiro é apenas uma ferramenta de troca. Você pega o seu tempo, que é igual para todo mundo nasce com 24 horas, e é uma moeda finita e muito, muito, muito importante. E aí você troca ela por dinheiro para poder facilitar as outras trocas, tá? Então é só uma ferramenta de troca, não é o principal objetivo da sua vida. E às vezes as pessoas se perdem aqui um pouco, se confundem aqui nesse momento. Bom, uma outra coisa que eu percebi que faz muita diferença na hora de guardar dinheiro, na hora de criar um patrimônio, é pagar-se primeiro. O que significa isso? Vamos supor que o dia do seu pagamento é o dia 1º de todo mês. Nesse dia, qual é o fluxo que que o dinheiro faz na sua conta? Você recebe o dinheiro na conta, o dinheiro paga um monte de coisas, né? Você gasta esse dinheiro, e aí quando acabaram as dívidas, você olha para aquele dinheiro e vê para o seu saldo e vê se ele sobrou alguma coisa, e aí você provavelmente poupa ele, ou então você não sobrou nada e você está no vermelho. Então, na verdade, a gente precisa inverter esse fluxo, fazer uma engenharia reversa aqui no fluxo do dinheiro. A gente precisa primeiro nos pagar. Porque pensa só, olha como a coisa tá ficando injusta. Você trabalhou o mês inteiro, ralou 30 dias. E qual é a primeira pessoa que você paga? Então, são os outros. Você não se paga, você não se dá valor, você não está reconhecendo o seu valor e o valor do seu trabalho. Então, destine um valor mensal para se pagar todos os meses. Faça um agendamento de um depósito programado no seu banco, nem que seja para poupança, mas vai acumulando lá esse dinheiro e depois você migra para outros investimentos. Bom, a diferença entre poupar e investir. Muita gente confunde esses dois termos e acha que são a mesma coisa. Pois então, não são bem distintos. Poupar significa economizar, guardar o dinheiro, só, mais nada. E investir significa o quê? Fazer aquele capital investido aumentar, tá? Fazer ele trabalhar para você. Então o que acontece? Se você pegar o seu dinheiro e guardar ele, por exemplo, numa aplicação que é a poupança, que atualmente com essa taxa de juros altas e com a inflação alta, está perdendo, né, o valor que é de rendimento da poupança está perdendo para a inflação. Então, se você pegou seu dinheiro, vamos supor que você guardou R$100 ao longo de um ano. Esses R$100 em janeiro de 2015, você colocou lá.
Quando chegou em janeiro de 2016, você tinha lá R$100 e R$109, vamos supor que foi o rendimento. Só que esses R$109, na verdade, o poder de compra dele, em função da inflação ter sido 10%, eu estou falando do rendimento aqui de 9%, então ele perdeu 1% para a inflação. Então o que significa? O que ele vale hoje, os R$109, não compra as mesmas coisas que os R$100 compravam um ano atrás. Então, poupar é guardar o dinheiro, fazer uma economia e guardar o dinheiro. Só que você tem que colocar o seu dinheiro no lugar que vai render mais que a inflação. Senão você está perdendo poder de compra, ok? Vou falar um pouquinho mais sobre isso na hora que falar de rentabilidade real. E investir, então, o que é? Investir é quando você pega o seu dinheiro e coloca ele para render no lugar onde ele ganha da inflação e também dos impostos e taxas que você vai ter que pagar. Então, o seu patrimônio vai, de fato, aumentar. Tá? Então são duas coisas bem diferentes. Guardar dinheiro, poupar dinheiro é uma coisa. Investir dinheiro é colocar o dinheiro para trabalhar para você. Então para aqui e pense e veja se o dinheiro seu está sendo poupado ou se está sendo investido. Isso é importante saber essa diferenciação. Outra coisa importante, ativos e passivos. Aqui a gente entra num ponto polêmico, que é o ponto onde você vai ter que rever os seus hábitos de consumo. Bom, ativos e passivos. Vamos entender aqui qual é a diferença entre um e outro. Os ativos são todas as coisas que geram dinheiro para você. Então, por exemplo, uma aplicação financeira que renda um dinheiro para você acima da inflação e acima das taxas de impostos é um ativo. E passivo é tudo aquilo que tira dinheiro de você. Então, quando você compra, vamos supor, um carro, uma casa, um apartamento. Você compra um apartamento, todo mês você tem que pagar as despesas do apartamento. Então ele é um passivo, na verdade, ele só vai ser um ativo a hora que você vender e realizar o lucro da venda. Então aí ele passa a ser um ativo. Enquanto você está morando no apartamento, pagando essas contas todas, ele só gera para você, ele é um passivo na sua lista. Então, isso aqui é muito importante você entender, o que é ativo e o que é o passivo. E aí, o que você vai fazer? Lembra que eu falei que você tinha que fazer uma engenharia reversa no seu fluxo do dinheiro na sua vida? Então aqui também é a mesma coisa. Você tem que entender direitinho a diferença entre ativos e passivos e passar a comprar apenas ativos que vão te gerar renda, ao invés de comprar passivos que vão só tirar o dinheiro do seu bolso. Então aqui muitas vezes por causa de um checklist social, você acaba se empolgando e comprando um carro mais caro do que você precisava, que tem uma manutenção mais cara, que tem um seguro mais caro, então acaba aumentando o seu passivo e não aumentando os seus ativos. Essa sacada eu tive quando eu li o livro do Roberto Kiyosaki, o Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala o seguinte, que o pai pobre dá vários conselhos para o filho e o pai rico só dá um. Aprenda o que é ativos e passivos e compre ativos que te gerem renda passiva, ok? Último item aqui da série de 5 itens, 5 coisas que todo mundo deveria saber sobre dinheiro. Rentabilidade real. O que é rentabilidade real? Rentabilidade real é quando você pega o rendimento da sua aplicação e desconta dela o valor da inflação do mesmo período. Então o que acontece? Não adianta nada você colocar um dinheiro que vai render, por exemplo, 14%, né? O gerente do banco liga, olha, tem uma aplicação aqui maravilhosa, vai render 14%. Normalmente o que ele te passa não é a rentabilidade real, é a rentabilidade nominal. Aí você pega uma inflação de 9% e tira desses 14%. Sobrou quanto? Sobrou 5%. Na verdade, se você usar a fórmula correta da rentabilidade real, que tem lá no post rentabilidade, você vai ver que só sobra 4% para você de rentabilidade real. Então, essa aplicação realmente é legal para você? Depende, né? Tudo depende, você tem que avaliar de acordo com seus objetivos, de acordo com as suas metas financeiras. Então, vamos revisar aqui a lista das 5 coisas que todo mundo deveria saber sobre dinheiro. Dinheiro é ferramenta, pague-se primeiro, descubra a diferença entre poupar e investir e passe a investir mais o seu dinheiro. Descubra a diferença entre ativos e passivos e passe a comprar ativos que te gerem renda passiva. E descubra a rentabilidade real de todos os seus investimentos. Se você fizer só essas 5 coisas aqui, já é um bom caminho para você começar a ter uma vida financeira bem tranquila. Ok? A gente se vê em breve em novos posts
aqui do nosso canal do YouTube. Se você já quiser dar uma adiantada, dá uma passada lá no blog desenvolvimentes.com.br, que lá tem todos os posts, tem todas na aba ferramentas, tem os livros que eu li, que eu indico, tem cursos que eu indico, enfim, tem uma série de informações para que você aprenda mais sobre dinheiro e comece a transformar ele num aliado, ok? Tchau, tchau, até breve!